Glórias a Deus, porque todos estão aqui. Que a paz do Senhor seja com todos. Eu queria dizer aos irmãos que hoje, no calendário judaico, é o primeiro dia do mês de Ave. O mês de Ave tem como um homem da tribo de Israel, naquela época, que era Simeão, filho de Lia, com Jacó. E ele era o que liderava. Os primeiros dias da cultura judaica, ali os 10 primeiros dias, eles consideram como os dias difíceis na cultura judaica, mas também é um período de romper, é um período de resignação, ou seja, você vai vencer aqueles 10 primeiros dias, mas no 11º dia você vai ter vitória. E às vezes a nossa situação pode durar 1/3 do tempo, mas o restante do tempo está na mão e no controle do Senhor. Amém? E eu quero ouvir assim o amém dos irmãos com a mãozinha, como nós combinamos, glórias a Deus. E eu quero partilhar hoje uma palavra nesse primeiro dia do mês de Ave, que está no livro de Daniel, capítulo 10, glórias a Deus. Eu quero ler 2 versículos para podermos embasar essa leitura, essa mensagem, essa pregação. Daniel, capítulo 10, versículo de número 19 e 20. Amém? Daniel, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tem toda uma história por trás deste livro, destas palavras que vinda do céu, vinda de Deus. Eu amo o livro de Daniel, gosto muito do personagem de Daniel, porque Daniel tem uma história muito voltada para as coisas assim do céu, do alto, as revelações, as manifestações das coisas sobrenaturais. Nós vemos na história de Daniel, juntamente os seus colegas, né, onde eram Sadraque, Mesaque, Abednego. Isso tudo forma ali uma história linda e maravilhosa. Então, no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 19, diz a palavra do Senhor. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Eis que virá o príncipe da Grécia. Amém? Vamos colocar esta mensagem nas mãos do Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor. Pai, nós colocamos esse texto, essa mensagem nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor traz entendimento e revelação todas as vezes que o Senhor fala ao nosso coração através da tua palavra. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E não há outro Deus além de ti, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos levanta quando nós estamos caídos, quando nós estamos desesperados. Por isso, Senhor, eu creio que o teu povo será fortalecido e saberá com quem eles têm que combater neste século que nós estamos passando, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Messias. Amém? Glórias a Deus. Esta semana eu recebi uma mensagem e achei muito interessante na hora que essa pessoa me respondeu. Ele viveu 1 ano em Israel e a mensagem só foi assim: Baruch Hashem. Eu fiquei, mas o que será que é isso em hebraico? E eu comecei lá a pesquisar para entender. A minha esposa também recebeu a mensagem e ela falou: o que é isso? Vamos ver o que é, porque eu não sei hebraico, não conheço hebraico, né? E aí eu encontrei um jovem na internet falando sobre o que significa o termo Baruch Hashem. E ele dizia assim: olha, eu vou explicar para vocês como é que é esse termo. Só que o judeu,
pessoa que é de Israel, eles têm um cuidado muito grande em falar o nome de Deus. Eles não se acham dignos de pronunciar o nome de Deus. Então eles usam a palavra Hashem. Então, quando o jovenzinho estava com o seu kippah na cabeça e ele tinha que explicar o que era a palavra Baruch Hashem, ele disse o seguinte: olha, é como se a sua mãe perguntasse para você: olha, como é que foi as aulas hoje? E você dissesse assim: Baruch Hashem, foi bem. Mas mesmo assim eu fiquei sem entender, mas o que quer dizer então Baruch Hashem? E ele depois começou a explicar. Só que houve um temor muito grande nele, que o gesto corporal, a leitura corporal, ele colocou até a mão no coração na hora que ele foi explicar que Baruch Hashem significa graças a Deus. E quando ele foi falar Deus, houve até um temor nele, né? Porque culturalmente eles temem para falar o nome de Deus. Então eu achei muito interessante dentro da cultura o temor que eles têm concernente até no pronunciar o nome de Deus. E aqui nós encontramos um personagem, Daniel, que era um homem muito temente a Deus. Daniel, ele estava ali no capítulo 10, ele é um capítulo muito importante. Eu gosto muito desse capítulo 10, traz palavras reveladoras para nós. E ali diz que, quando nós lemos o capítulo 10, que no reinado do rei Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra. E Daniel começa a desenrolar aquilo, né? E Daniel, ele tem uma palavra no coração. Porém, a Bíblia nos diz no capítulo 10, versículo 2, que Daniel naqueles dias pranteou por 3 semanas. Sabe o que isso significa? Prantear? Significa que ele estava clamando a Deus por 3 semanas. A Bíblia em momento nenhum usa o termo jejuar, mas usa prantear. E ele diz o seguinte: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. Era como se Daniel estivesse dizendo assim: olha, eu não vou me alimentar com esses manjares, mas eu vou se privar disso para que eu possa prantear a Deus, para que eu possa chorar aos pés do Senhor, para que eu possa clamar aos pés do Senhor. E aquilo foi muito interessante, que eu gostei demais, porque nós vimos ali que Deus, ele ia trabalhando com as pessoas, e Deus, ele foi trabalhando daquela forma. A Bíblia nos diz que no dia 24 do primeiro mês, o primeiro mês do ano no calendário judaico é o mês de Nissan. O mês de Nissan, no dia 24 do mês de Nissan, a Bíblia diz que Daniel estava à borda do grande rio Tigre, e ele levantou os olhos e ele viu um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro. É como se tivesse assim uma patente de ouro, assim, um ouro puro de Ufaz, é como ele dá essa referência. E o seu corpo era como um berilo, assim, era algo assim, extremamente lindo, maravilhoso, algo, sabe, coisa assim do céu, coisa do céu. E a Bíblia diz que o seu rosto era como um relâmpago, sabe aquela luz que dá um relâmpago? Só que ali, Deus, ele traz ali algo muito importante. Ele mostra os olhos como tocha de fogo, os braços, os pés polido de bronze. Ele começa a ver ali algo sobrenatural. E ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, eles ficaram ali, sabe, com medo, um grande temor, e fugiram, correram. Fiquei só eu, Daniel diz, pois contemplei essa grande visão. E eu imagino uma visão tão forte, tão poderosa, que nos vem, que parece que a gente fica parado e não consegue se mexer. Eu imagino que seja algo sobrenatural, muito lindo. Ali diz Daniel que ele não teve força nenhuma, ele caiu, ele não aguentou aquilo tudo. Contudo, diz a Bíblia que ele ouviu a voz e as palavras quando ele caiu no solo, e eis que uma mão tocou e começou a sacudi-lo, até que ele se colocasse em joelhos, ali assim apalpado com suas mãos ainda em solo, e disse para ele aquela voz linda e maravilhosa: Daniel, homem muito amado. Olha que bênção seria ouvir de Deus que nós somos pessoas
muito amadas por Deus. Ali, esta palavra que veio para Daniel e disse: levanta-te sobre os pés, coloca-te de pé, porque eis que sou enviado. Aquilo nem era a presença de Deus, nem era um ser, era um anjo, um mensageiro de Deus que foi enviado ali naquele momento. Imagine que lindo que deve ser isso. E ao falar, Daniel dizia: olha, ao falar comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Daniel estava sentindo o poder, ali a presença de Deus estava ali tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. O interessante é que muitos utilizam essa passagem para dizer o jejum de Daniel. Ah, Daniel fez jejum de 21 dias. Não, Daniel se pôs-te a prantear. Daniel pôs-te ali a humilhar-te na presença do Senhor, não comendo coisas boas, não bebendo vinho, colocou ali só comendo uma comidinha simples, somente para poder prantear a Deus e clamar ao Senhor dos céus para que ele ouvisse a oração. Já pensou quando você põe um propósito no coração, quando você coloca algo no seu coração e este algo está focado com as coisas espirituais? Você quer ouvir e entender o que Deus tem para você? Ali nós observamos que Daniel, ele começou a receber do Senhor. Ali nós começamos a entender que em Daniel capítulo 10, versículo 12, a Bíblia me diz que ele começou a abrir ou aplicar o coração, abrir o coração para compreender e a humilhar-te na presença de Deus, perante Deus. E as palavras deles foram ouvidas. A Bíblia diz no versículo 13, no versículo 12, que desde o início, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. Só que no versículo 13, para você entender o que nós lemos, no versículo 19 e 20 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ou seja, o príncipe do reino da Pérsia aprisionou o anjo que estava para ser enviado desde o primeiro dia para falar com Daniel. Sabe o que isso significa? Que no mundo espiritual há uma batalha até para os anjos entregar a bênção para você. A aflição que nós passamos aqui não é diferente no reino dos céus. Eles guerreiam, eles lutam lá, eles estavam ali lutando para poder entregar a mensagem a Daniel. Eles estavam lutando para poder Daniel receber aquela bênção. Mas o príncipe da Pérsia, uma outra potestade maligna, estava resistindo desde o primeiro dia. E ele disse, esse anjo disse para Daniel: olha, Daniel, eu fiquei lá por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Por que um dos primeiros príncipes? Porque foi um dos primeiros que Deus também criou. E a palavra Miguel significa nada mais, nada menos que aquele que é semelhante, não é igual, é semelhante a Deus. E a Bíblia diz que Miguel veio para ajudar aquele anjo, a soltar aquele anjo, para que aquele anjo obtivesse vitória sobre os reis da Pérsia, sobre o principado que estava dominando na Pérsia. Aí ele diz: agora vim para fazer entender o que há de suceder ao povo, e começa com aquelas revelações, explicando tudo aquilo que a gente já conhece, porque eu quero que você entenda o que na realidade nós vamos trazer desta mensagem. E a Bíblia me diz, quando chega ali, naquele versículo de número 19, aliás, no versículo de número 17, diz o seguinte: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego. Ele estava tão maravilhado com aquilo. Então, aquele anjo, aquele ser, voltou a tocar, e naquele momento, semelhantemente, ele sentiu a mesma força que ele sentiu anteriormente.
E aquele ser, aquele anjo, diz a mensagem que nós vamos ministrar. E disse: não temas, homem muito amado. Já pensou você ser reconhecido perante Deus ou perante os anjos como um homem muito amado? Como aquela pessoa que tem um amor tremendo? Sabe, eu ouvi uma grande verdade esses dias, que Moisés foi um líder muito manso, humilde. E agora eu ouço que Daniel é um homem muito amado. Eu ouço Deus falando, testificando, testemunhando sobre Jó, homem justo e reto. Já pensou, sobrenaturalmente, esses anjos, Deus testemunhando sobre nós? E ele disse algo que eu tenho lutado no meio do nosso povo cristão, para que nós venhamos a entender qual é a cultura do reino de Deus, qual é a cultura do reino dos céus. Culturalmente, educadamente, nós encontramos pessoas, dizemos: olha, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas no reino dos céus, nós fazemos diferente, e nós temos que aprender até com os seres angelicais que falaram com Daniel naquele momento, aonde ele diz no versículo 20 do capítulo 10, versículo 19 do capítulo 10, ele diz: paz seja contigo. Então, sempre quando você encontra alguém que é cristão, que é crente, você diz: paz seja contigo. Lá em Israel, quando você encontra qualquer israelita, independente dele ser cristão ou ser judeu, a primeira palavra que vem é shalom. Shalom quer dizer paz, quer dizer paz seja convosco, quer dizer eu te desejo paz. Amém? Baruch Hashem, graças a Deus. Bezrat Hashem quer dizer, se Deus nos ajudar, amém? Nós vamos conseguir encontrar essa paz que o mundo não entende, que o mundo não consegue perceber. Essa paz, ela vive dentro de nós. E ali o anjo diz para ele: ser forte, ser forte. E ao falar comigo, fiquei fortalecido. Sabe por quê? Porque às vezes a gente depende de nós ouvirmos, de nós sermos liberados uma palavra profética para que seja ativado a fortalecimento em nosso ser. Às vezes a gente recebe uma palavra que nos liberta. Muitas das vezes eu gosto de conversar com as pessoas que estão conosco na igreja. Eu sempre ligo para os meus obreiros, gosto de ligar, conversar. E muitas palavras que estão no coração deles são palavras que nós estávamos precisando ouvir. Vai ativar alguma coisa em nós, vai nos colocar novamente ali fortalecidos. Sabe, esta palavra está dentro de mim, está dentro de você. Você tem esta palavra de vida, não retenha, solte esta palavra, porque você vai fortalecer a muitos. E ali a Bíblia me diz que quando ele diz isso, paz seja contigo, ser forte, ele sentiu fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Porque tem hora que a gente está tão fraco que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E a gente está tão enfraquecido que a gente não consegue sentir a presença de Deus. E ali ele diz uma coisa muito interessante no versículo 20, que é onde nós vamos decorrer esse restante desta mensagem que nos resta. E disse: sabes por que eu vim a ti? Um ponto de interrogação. O anjo pergunta a Daniel. E antes de Daniel responder, ele já diz: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O príncipe da Grécia veio após aquele evento. Mas o que é o príncipe da Grécia? O que essa palavra tem para nós entendermos sobre o príncipe da Grécia? Nós sabemos que a Grécia é um país que não teve muitas conquistas. Você não vê, por exemplo, países falando grego, a não ser a Grécia e algum outro país que deve de aprender o grego, porque naquela altura foi a língua mais falada, tanto que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Porém, a Grécia não teve aquelas conquistas
como teve, por exemplo, Portugal, na época dos descobrimentos, tanto que os países que falam língua portuguesa são 7. A Espanha, quando foi para a América do Sul, Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai, Equador, Costa Rica, todos esses países falam o espanhol. O britânico, quando foi para a Nigéria, que fala inglês, quando foi para o Congo, que fala inglês, quando foi para os Estados Unidos, quando foram para outros países, Austrália, Canadá, e conquistaram terras. A Grécia não conquistou muita coisa, mas o príncipe da Grécia deixou-nos algo para nós entendermos e abrirmos os olhos contra quem nós estamos lutando até hoje. E esse príncipe da Grécia, ele foi reinando durante um tempo. Diz a história que 770 anos antes de Cristo, numa cidade que se chama Olímpia, na Grécia, surgiu-se os Jogos Olímpicos. E naquela época os Jogos Olímpicos também eram realizados de 4 em 4 anos. Isso surgiu para que houvesse ali uma competição entre os mundos. O mundo, ele não passa de uma competição, melhor dizendo. O mundo não passa de uma competição. Nós estamos sempre competindo. E eles arrumaram uma maneira das pessoas se superarem com os esportes. E assim foi indo a história da Grécia. Até surgiu um tempo, uma altura que um imperador, um rei naquela época, cancelou os Jogos Olímpicos. E só lá em 1800 e alguma coisa é que um homem foi novamente reativar essa questão dos Jogos Olímpicos e voltou a se fazer os Jogos Olímpicos em Atenas, na Grécia, não na cidade de Olímpia, e começou novamente aquelas Olimpíadas, aqueles jogos, onde o homem continua correndo atrás da sua superação. Porém, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, nós começamos a entender o que começa dizendo ali sobre o império que acontecia naquela época. Havia o imperador Nabucodonosor que teve um sonho, todo mundo conhece essa história. Ali é falado de 4 ou 5 elementos que eu vou falar rapidamente porque o tempo já voa. Ali se falou do ouro, que está ligado à Babilônia, se falou da prata, que está ligado àquela região medo-persa, o cobre ou o bronze, que está ligado à Grécia, o ferro e o barro, que são Roma e os governantes. E ali nós começamos a entender por que Daniel recebe aquela revelação no capítulo 2, versículo 32, onde a Bíblia diz que a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre, a sua coxa de cobre, e as pernas de ferro, e os pés ali também, a parte de baixo como um barro também. E tudo isso está interligado no mundo espiritual, com o príncipe da Pérsia, o príncipe que está reinando sobre hoje. Hoje em dia nós observamos que a Grécia, como nunca dominou nada, ela deixou um legado. Ela deixou algo ali. Ela deixou algo como o humanismo. O humanismo é um movimento que envolve o intelectualismo, onde as pessoas, foi muito difundido na Europa, e ainda é, onde se renasce aquele espírito de civilização, onde se cria a filosofia, os pensamentos, analisar porquê do porquê e pensar por que não poderia ser melhor e por que não podia ser diferente, dar uma outra opinião diferente. Até ajudou a humanidade numa certa área, porém, eles nunca consultaram realmente o Deus que criou todas as coisas para entender e compreender tudo. E sempre estão tentando responder as coisas que ficaram sem resposta. Essa é uma grande verdade. O espírito da Grécia ainda deixou para nós, então, o humanismo, o intelectualismo, a adoração à estátua, a adoração à estética, a adoração ao corpo, a adoração ao esporte, corrupção, incredulidade. As pessoas passam a confiar mais em si do que propriamente em Deus, passam a confiar no seu diploma, no seu estudo, na sua universidade, aonde eu vou estudar. Não tem que ser nessa universidade, porque se for na outra, eu não vou conseguir um trabalho muito bom. Não, eu tenho que guardar algum dinheiro, porque a minha confiança está no meu dinheiro. Não, eu vou confiar mais em carros e cavalos do que em Deus.
A Grécia deixou um espírito que tira o espírito de Deus, de nós confiarmos nele, e deixou essa herança. Mas nós hoje estamos trazendo uma revelação dada na palavra do Senhor, que já há muito tempo o Espírito de Deus tem se manifestado. Olha, eu vou sair daqui, vou voltar a lutar contra os príncipes da Pérsia, mas após a minha saída virá o príncipe da Grécia. Cuidado, e só há uma maneira de nós combatermos o príncipe da Grécia. Essa maneira está na palavra do Senhor, porque Deus, Ele tem todas as coisas preparadas para aqueles que creem e confiam no Senhor. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o seguinte: e não vos conformeis com este século. Sabe o que acontece? Quando o pai, a mãe, que formam os cabeças da família, quando eles se conformam com as coisas deste século, eles dão autoridade e legalidade para que os Deus do século comece a entrar, primeiro na vida deles, e depois eles espalham pela vida dos filhos. Então, quando você começa a ver situações que nós vemos hoje, em que desagradam a Deus, desrespeitam a Deus, situações morais, situações que vão contra a família, que é uma instituição que Deus criou, aonde o princípio de um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, não abençoados por Deus, eles acabam quebrando todo esse princípio, toda essa questão que nós vivemos. E ali, quando os pais começam a se conformar e começam a permitir que primeiro entre na sua mente, desça para o seu coração, o príncipe da Grécia começa a reinar. Quando nós observamos para a palavra nos exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma perfeita vontade para você. Não deixe o espírito da Grécia entrar na sua vida. Não deixe o espírito da Grécia tomar o seu coração. Não deixe o espírito da Grécia trabalhar na sua mente, dizer: eu não posso, eu não consigo, não dá. Nossa, eu não estou conseguindo ser intelectual, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais. Olha, Deus não se estuda, Deus você entende, você sente. Você precisa meditar na palavra. Você não encontra na Bíblia a palavra dizendo estude a Bíblia, mas encontra a palavra dizendo medite na minha palavra dia e noite. Salmo 1:1 diz o seguinte: que aquele que sai da roda dos escarnecedores, mas medita na palavra de dia e de noite, tem a sua árvore plantada junto a ribeiros, e no seu tempo dá o fruto certo. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós meditemos na palavra, porque a palavra ela vai exortando na nossa mente o tempo todo. Olha, você não pode deixar o príncipe da Grécia dominar sua mente. Sabe por quê? Porque começa a entrar coisas na sua cabeça. E aí a gente começa a olhar para o lado e falar assim: ah, tem defeito ali. Olha, tem um defeitinho ali. Olha, a gente vai na igreja e fica olhando: olha, o sapato daquele dali não está condizendo com a roupa. Olha, aquela irmã não está usando saia, está usando calça agora. Olha, aquele dali não está cortando o cabelo como deve ser. Olha, aquela cortou o cabelo demais. Esse é o príncipe da Grécia. E aí você perde o culto. Você perde de receber, você perde de ouvir a palavra, você perde de ser ministrado, você perde de adorar a Deus naquele momento. Por quê? Porque o espírito da Grécia, ele tenta tirar o nosso foco, ele tenta tirar a nossa posição, ele tenta tirar o nosso eu. Sabe quanto tempo nós estamos hoje sem poder unirmos como igreja? Desde 20 de março deste ano. 20 de abril, 1 mês. 20 de maio, 2 meses. 20 de junho, 3 meses. Ontem fez 4 meses.
Nesses 4 meses a gente não pode estar próximo um do outro ainda, mas vamos poder. Mas Deus, Ele pede para que nós continuemos sendo cristãos, continuemos sendo adoradores dEle, continuemos sendo fiéis. O que a Bíblia diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos. Às vezes você está só você e o seu companheiro dentro de casa. E se nós ainda continuássemos nessa pandemia, quanto tempo você vai ficar brigado com ele ou com ela? Nós temos que estar em comunhão. Nós temos que participar da troca do pão, do cálice. O cálice, a troca do pão, do cálice, nada mais é do que a comunhão. E se nós não mantermos isso com quem está conosco dentro de casa, então nós não podemos apontar quem faz lá fora, porque então não tem comunhão dentro de casa. Primeiro tem que ter comunhão. E o príncipe da Pérsia está aí. Para que você vai fazer isso? Você não está dentro da igreja? O príncipe da Pérsia está no coração de muitos. Por que você está dizimando? A igreja não está funcionando. Por que você está levando o dízimo para casa? Por que você vai dar o dízimo? Você não está precisando de culto? Não está tendo culto? Por que você vai dar o dízimo? É o príncipe da Pérsia que está reinando. Por que você vai orar? Você não está indo na igreja? Por que você vai jejuar? A igreja não está funcionando. Meus irmãos, nós somos cristãos todo o tempo. Mas quando nós encontramos na palavra, e não vos conformeis com este século colocou você preso dentro de casa. Esse século mandou você fechar a igreja. Esse século quis calar a nossa boca. Mas Deus já tinha preparado uma ferramenta para mim e para você, para nós podermos se alimentar, ouvir palavras reveladoras e nos libertar, e nos estar alimentados, e nós falarmos para o mundo que ainda existe um Deus que tudo pode. Meus irmãos, nós tentamos comprar uma webcam hoje. Você não consegue. Sabe, o Espírito de Deus, há 1 ano e meio atrás, falou para mim: comece a comprar as coisas para fazer alguma coisa online. Estão vendo esse microfone que está aqui, ó? Ele tem um pedestal, ele tem uns acessórios que vêm junto com ele. Na época, custou 18 libras. A webcam que está aqui, 1 mês antes da pandemia, o Senhor falava comigo: compre uma webcam, que eu não tinha. Hoje, as webcams, os microfones, os aparelhos que nós podemos usar esse meio de comunicação subiram tremendamente. Lá em cima o preço. E ainda temos que dar a sorte de encontrar. Sabe por quê? Porque Deus já sabia. E eu, ano passado, vi um pastor dizendo: a igreja nunca mais será a mesma. E hoje eu entendo por que ele disse isso. Porque a igreja tem que se movimentar de outra forma. Só tem um porém: nada cala a igreja. E você é a igreja. O espírito da Grécia não pode calar você, porque você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Você está reunido 2 ou 3 e Deus está aí com você. E você está sendo renovada a sua mente. Você sabe com quem você está lidando. Esse príncipe da Pérsia, ele perdura até hoje. Aí nós chegamos na boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Estarmos na presença do Senhor, mesmo confinado em dias difíceis. Meus irmãos, eu queria partilhar com vocês, para nós fecharmos esta mensagem, algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria partilhar com vocês uma parte dessa mensagem que Deus falou muito comigo. O mundo, ele não para. O mundo, ele continua. A população em 1800, há pouco mais de 200 anos, já éramos 1 bilhão. Há 60 anos atrás, por volta de 1960, chegávamos a 3,5 bilhões. Atualmente, superamos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050,
nossos filhos e os filhos dos nossos filhos viverão em um planeta habitado por no mínimo 9 bilhões de pessoas. Isso se Jesus não voltar a buscar a sua igreja até lá. Nós sabemos que o mundo ele estava indo de vento em polpa, estava tudo uma maravilha. Tudo estava no seu lugar, tudo estava em ordem, os negócios estavam fluindo maravilhosamente bem. Iam de um lado para o outro, comprava-se, vendia-se. Era um mundo que estava buscando um desenvolvimento sustentável. Era um mundo que estava buscando um desenvolvimento sustentável para si próprio. As pessoas estavam ali alegres, felizes, tudo estava correndo bem. Em certas áreas do mundo, não. Ainda havia muita pobreza, pessoas passando dificuldade. Para as pessoas de classe média, alta, estava indo tudo bem. Chegava a sua altura, íamos de férias, fazíamos o que queríamos, relaxávamos ali na praia, deixávamos as nossas havaianas ali e ficávamos à vontade, aproveitando o mar. E de tempo em tempo, encontrávamos um amigo, como diz Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Encontrávamos um amigo, fazíamos uma selfie, colocávamos na rede social e tudo estava indo bem. Terminava o final de semana, hora de voltar para o trabalho. Mas chegava naquela segunda-feira, você dizia bom dia, e alguns diziam só se for para você. Mas ali naquele momento, nós estamos deparando hoje e o mundo volta novamente ao normal. Os negócios continuam, as trocas ali de negócios continuavam, as coisas estavam normais. O mundo é competitivo, você está hoje vivendo em algo muito competitivo. E tudo ali parecia ser uma competição saudável, mesmo que houvesse um golpe baixo, mas nós estávamos ali lutando. O que valia era competir. Porque a competição hoje existe muito alta. Mas de repente o mundo começa. O jogo hoje é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. O mundo hoje é negócios. As coisas hoje estão tão preocupadas que hoje em dia as pessoas discutem por qualquer coisa, sem parar para observar que Deus ainda está no controle de tudo, mas a preocupação era muita. Eu tenho que comprar e vender, mas eu não compro e vendo. Não, você compra um trabalho e você vende o seu trabalho. Você sai todo dia de manhã para vender o seu serviço e a empresa te compra o teu trabalho. E você fica preocupado porque muitas das vezes não tem serviço. E a preocupação é tanta que o espírito da Grécia vem dominar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. De repente, tudo escureceu. Tudo perdeu o brilho e a cor. O mundo ficou infectado. O mundo passou a ficar protegido. E aquilo que parecia ser liberdade para você, passou a ser uma grande prisão. Você tinha medo até de abrir a janela, porque poderia ser contaminado. Ninguém sabia o que poderia acontecer. Mas de uma coisa nós temos a certeza. A mão de Deus sempre esteve estendida sobre nós. A mão de Deus sempre esteve ali como um raio de luz brilhando sobre a nossa vida. E os melhores dias de sol virão sobre si. Você só precisa crer. Ah, mas como é que eu creio? Em meio a essa tempestade, quando o meu barquinho parece que vai ser inundado, onde o vento se levanta, e eu ainda não aprendi a repreender o vento como Jesus fez, mas olha, não temas, somente crê. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Por Cristo, nós vamos até os confins da terra. Mas sabe de uma coisa? Presta bem atenção nisso. Sabe de uma coisa? Tudo corre, tudo gira muito rápido. E agora eu tenho que voltar ao trabalho. E as coisas não vão ser a mesma coisa como era antes. Mas deixa eu lhe dizer algo. Se você não puder voar, para você atingir a velocidade que você quer, para você resolver as coisas rápido, como você costumava fazer, ou como você gostaria que fosse, então corra.
Mas olha, deixa eu lhe dizer outra coisa: se você não puder correr, então ande. Olha, aprenda uma coisa: se não puder andar, rasteje. Sabe por quê? A sua convicção, a sua fé é maior do que você imagina. A sua convicção, a sua fé é maior do que a sua condição. Você tem que entender que a sua condição hoje pode não ser a mais favorável, pode não ser as melhores que tem, mas a sua fé vai mover as coisas. E quer saber mais? A sua convicção não depende da sua condição. Por isso, o que importa é crer. Por isso, o que importa é ter fé. Porque se Jesus andou sobre as águas pela fé, por nós cremos, aquele que crê em mim, Jesus disse, maiores obras fará. Nada é impossível para aqueles que crêem no Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o espírito da Grécia caiu por terra hoje, porque quem tem que imperar na sua vida são os 7 Espíritos de Deus, e os 7 Espíritos de Deus, eles são vida no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eles são vidas, porque Deus está conosco. Baruch Hashem, graças a Deus. Bezrat Hashem, Deus nos ajuda. Sabe por quê? Para nós finalizarmos, segura na mão de Deus e vai. Tem uma canção que diz: segura na mão de Deus e vai, porque tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem e as coisas vão voltar ao normal. Deus ainda não perdeu o controle das coisas. Deus ainda não perdeu o controle das coisas. Não tema. Não desespere no seu coração. Esse príncipe da Grécia, ele quer tirar você do foco, ele quer tirar você do caminho. Em meio ao caos, continue ceando com aquela pessoa que está do seu lado, continue partindo o pão, continue fazendo um culto no lar, continue fazendo um culto em casa, continue agradecendo a Deus, continue se reunindo, continue tendo fé, continue louvando ao Senhor. Não deixe esses impérios, essas coisas tirarem você do foco. Porque Deus, Ele está onde você está. Você pode se colocar a prantear, você pode se colocar a buscar ao Senhor, e desde o primeiro dia, Deus já contempla a sua adoração, Deus já contempla o seu jejum, Deus já contempla você separar-se das comidas, da alimentação como Daniel se fez, Deus contempla a sua oração, Deus contempla a sua santidade. Desde o primeiro dia que você se põe a buscar a justiça e a retidão, Deus contempla isso. E Deus mostra para nós. Deus faz questão de se revelar a nós nesse período difícil. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Deus é com você, família. Você que está no lar, em sua casa agora. Você que às vezes está sozinho ali no meio desse caos, desse vento. Deus está no meio dessa tempestade e Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no seu controle. Mas Deus quer você firmado na rocha, com a sua mente renovada em Cristo Jesus. Amém?